Tem um ditado popular que diz assim: se o sofrimento ensinasse, o mundo seria habitado apenas por sábios. Pois quem nunca sofreu? Mas infelizmente a gente sabe que não é verdade, né? Eu comecei a fumar com 8 anos de idade, 8, 9 anos, eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, só sei que era bem pequeno. Era natural, antes que você critique, e comum no norte de onde eu vim. Trabalhava na roça, um cigarrinho de palha era o mais natural possível. Apesar de eu me lembrar, o que eu me lembro, dos safanões que meu pai me deu quando me pegou fumando, né? Por isso a frase, sofrimento às vezes não ensina. Continuei fumando minha vida toda. Até que eu perdi meu pai, por consequência do cigarro. Meu pai adquiriu câncer na garganta e veio a falecer. E aí eu cogitei a ideia de parar de fumar. Sabe qual foi a primeira sensação que eu senti quando eu pensei em parar de fumar? Por incrível que pareça, eu senti medo. Uma sensação estranha, o porquê das coisas. Eu cheguei até a pensar que a minha vida não teria mais sentido sem fumar. O que eu vou fazer para me divertir, para me distrair? O que eu vou fazer após o cafezinho? Tudo isso passou pela minha cabeça. E continuei fumando. Até 2000. Isso foi na faixa de 95, 96, por aí. Quando eu comecei a cogitar a ideia de parar de fumar. Aí em 2000, 2001 eu estava trabalhando no aeroporto e teve uma palestra sobre o tabaco. E eu falei, eu vou participar dessa palestra, é interessante. Era uma palestra que foi feita por o mundo inteiro, por diversos países, eu acredito. Porque antigamente, não sei se vocês se lembram, se você tem a minha idade, as propagandas de cigarro, os comerciais, era engraçado. A Marlboro gravava uns comerciais lá pro lado do Canyon, nos Estados Unidos, lá o Grand Canyon, com cavalos selvagens. Era um comercial bem potente, né? O Hollywood, né, a marca Hollywood da Souza Cruz, era um comercial bem alegre, com jovens, bastante esporte, passando a sensação né, de que era tudo saudável, tudo bonito, tudo perfeito. Aí começou as campanhas contra o cigarro. E hoje você vê as campanhas que tem contra o tabaco, nas massas tem aquelas fotos horríveis, mesmo assim o sofrimento não ensina as pessoas. Por isso no começo do vídeo, aquela frase. Mas aí eu fui na palestra, ouvi a palestra, tá, junto com milhares de funcionários do aeroporto na época, e aí no final da palestra o palestrante perguntou, por que você fuma? Para mim. E essa pergunta é a mesma coisa de perguntar, me fale de você. A gente nunca sabe o que fala, né? E eu me enrolei todo, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, você fuma porque você é dependente. Ele fuma porque você é viciado. Você fuma porque você depende do cigarro. Quando seu cérebro fala, eu quero nicotina, você atravessa a rua, vai lá, compra o cigarro, você obedece. Mas aquilo me pegou tão forte que eu falei, putz, né? Eu sou um cara inteligente, capaz, e ser dependente do cigarro, viciado, me marcou. E eu falei, não vou fumar mais. Eu já estava com a ideia, né, querendo deixar de fumar. Já fazia uns 5, 6 anos que eu estava pensando em parar de fumar. O bigode está atrapalhando aqui. E falei, agora chegou a minha vez. Peguei meu maço de cigarro que estava no bolso, Hollywood, dei pro meu colega e falei, guarda para mim. Ele falou assim, eu vou guardar para você, depois você pega. O serviço acabou e viemos embora. Ele desceu primeiro que eu do ônibus, do fretado, e ele foi bater no vidro pro lado de fora e falou, nossa, um cigarro. Eu falei, não vou fumar mais. E, beleza. Resolvido o problema? Não. Cuidado. Você é escravo de tudo aquilo que você não consegue se libertar. Eu não dei meu maço de cigarro para ele porque eu tinha parado de fumar. Era o meu cérebro me pegando uma peça. Sabe por que eu dei um maço de cigarro para ele? Porque eu sabia que dentro de um jarro na minha mesa, lá na minha casa, tinha um restinho de cigarro. E meu cérebro falou, se precisar eu pego lá. Só que quando eu cheguei em casa, após jantar e tal, eu fui pegar o cigarro realmente como era esperado. E o cigarro não estava lá. A minha cunhada, que já é falecida, que Deus a tenha, tinha ido lá em casa e pegou o cigarro e levou.
Você não sabe o que eu passei, o perereco, durante a noite, sem um cigarro. E consegui ficar a noite sem fumar. E eu parei de fumar. Por um bom tempo. Até um belo dia, eu estava no Poupa Tempo aqui em Campinas, que agora está fechada a Francisco Glicério. Eu fui levar uma irmã minha para fazer uns documentos, e eu estava lá, e eu estava entediado, não sabia porquê. Eu saí para fora e fiquei na escadaria, na escada, esperando ela. Veio um cidadão de lá para cá, um abençoado, ficou na minha frente e fumou um cigarro, jogou fumaça na minha cara. E eu fiquei na abstinência, a ponto de chegar e ir na lanchonete comprar cigarro. E algo dizia: não compra, não compra. E eu não comprei. Eu percebi naquele momento, se eu for contar é longa a história, que tinha algo mais envolvido no meu vício. Espiritualmente você é induzido e conduzido a fazer coisas que não é boa. Não sei se você sabe, mas na Bíblia está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Quando Cristo falou: Pedro, tu é pedras, apesar que muita gente vai discordar disso, do que eu estou falando, do que eu vou falar aqui. E ele disse: Pedro, tu és pedras, e em ti eu edifico a minha igreja. Foi no homem que ele edificou a igreja. Foi em você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então preste bem atenção do que você anda colocando dentro do seu templo. Preste atenção se a sua casa está limpa, se está habitável. Né? É a mesma frase que eu pergunto para as mulheres, que se diz, né? Se Maria, isso serve mais para a católica, batesse na sua porta e ela tivesse encharcada após passar por uma chuva, você teria alguma roupa que serviria para ela vestir? É só sabe? Para a gente nos vigiar. Lembre-se, você é escravo de tudo aquilo que você não consegue se libertar. Se você é capaz de trabalhar, de dirigir, de educar, de fazer serviços, por que você não consegue parar de fumar? Não seja enganado pelo seu cérebro. Ele te prega peças. Se liberte. É só contar a minha história. Hoje, faz 23 anos que eu parei de fumar. Você sabia que 80% dos manifestos das doenças que enchem os hospitais públicos são causados pelo tabaco? Não faça parte desse grupo. Se liberta. Você consegue. Você consegue. Você pode. Você é forte. Você é autossuficiente. Quando você deseja alguma coisa do fundo do seu coração, conspira a seu favor. Fica a dica. Um abraço para você. Tenha um excelente dia.